Para podermos continuar a contar histórias que revelam silêncios, precisamos de aumentar o número de contribuições mensais de quem acompanha o trabalho da Divergente. É mesmo importante podermos contar consigo. Ajude-nos a manter a equipa para garantir que continuamos a fazer mais investigações como o País de Incendiários. Considere tornar-se apoiante regular da Divergente e faça uma contribuição mensal em divergente.pt/contribuir. É no instante e o episódio 2 não vai a lugar nenhum enquanto o faz. Se já é nosso contribuidor mensal, obrigada pela confiança. Boa escuta. Esquerda. Mas isto é onde a gente... Sempre para a esquerda, aqui à esquerda, aqui à esquerda. Não, não é isto. É aqui, isto é onde nós viemos. Esquerda. Sempre para a esquerda. Não é? Não é? Não é nada desta estrada tão direitinha. Pois. E este terreno... Olha, é isto. Aqui estão as ovelhas, olha. E tanta ovelha. Ok. É isto. Tá. Está ali o senhor. Boa noite. Boa noite. Prazer, Manuel. Eu sou a Sofia. Boa noite. Nós somos jornalistas. Estamos a fazer um trabalho sobre incêndios em Portugal e sobre pessoas que põem fogo. E o objetivo é tentar perceber porque é que se faz isso, o que é que está à volta do fogo. Nós, no fundo, queríamos perceber um pouco a sua história, não é? Porque nós fizemos assim, nós fomos aos processos todos do fogo que houve aqui no Algarve e estamos a falar com toda a gente que teve nesses processos. E estamos a perguntar às pessoas o que é que lhes deu para pôr em fogo. Um pouco essa... É a nossa curiosidade, não é? Que era um pouco se as pessoas explicarem o que é que naquele momento, o que é que elas pensaram, o que é que... Eu sei o geral, falo por mim, que estive envolvido em vários casos, e a experiência do álcool foi depois disso acontecer, eu próprio perguntava, porquê? Neste segundo episódio de País de Incendiários, baixamos a sul, à Serra Algarvia, que tantas vezes é notícia por arder. No Algarve, ouvimos pessoas acusadas de pôr fogo, as primeiras que conseguimos entrevistar. E se ao princípio íamos com receio de que ninguém quisesse falar por este ser um tema sensível, não foi nada disso o que aconteceu. Bem pelo contrário. Parecia que as pessoas estavam desejosas de falar. É pelo Algarve e à volta dessas conversas que vamos andar neste episódio. Eu sou a Sofia da Palma Rodrigues. Eu sou o Manuel Bivar. E este é País de Incendiários, um podcast de investigação da revista Divergente. Segundo episódio, Heróstrato, na Serra Algarvia. Houve dificuldades na aceitação das rupturas conjugais. Com experiência de consumo de álcool desde os 7 anos, mantém padrão de consumo regular desde os 14 anos e de forma imoderada desde os 20 anos. Até ser internado na clínica,
nunca fez qualquer tratamento de alcoologia, nunca assumindo o consumo excessivo de álcool como um problema. Na sequência do AVC mencionado, o arguido sofreu uma precarização da sua situação económica e passou a ser alvo de violência por parte do irmão. Ouvir. Frequentou a escola dos 6 aos 16 anos num registro de acentuado desinteresse e insucesso. Após o abandono escolar, iniciou o percurso profissional como bate-chapas numa oficina de automóveis. O arguido é primário. O arguido é primário. Meu Deus, estamos a desgraça. De desgraça. Num dia do final do inverno de 2023, fomos parar a uma pequena vila do Barrocal Algarvio. Nem praia, nem serra, nem aquele turismo desenfreado da costa. Tínhamos chegado à história de António, nome fictício, depois de passar vários dias no Tribunal de Faro a ler processos de pessoas condenadas pelo crime de incêndio florestal. António, hoje com mais de 50 anos, foi acusado de pôr 4 pequenos fogos num terreno em frente da casa. Queimou 80 metros quadrados e, depois da prisão preventiva e do julgamento, foi condenado a fazer uma desintoxicação de álcool. No processo, havia fotografias do local do incêndio e da casa de António, onde tínhamos ido bater à porta. Eu sou o irmão dele. Ele não está. Não, está lá em cima no lar. Ele não estava. Passava as manhãs num centro de dia. Para casa às 4h30 que está aqui em casa. Tinham-nos dito que tentássemos mais tarde. E enquanto esperávamos que voltasse, fomos para um café, reler o processo, e percebemos que o último lugar onde António trabalhara era uma oficina de bate-chapas, que ficava mesmo ao lado de onde estávamos. E como trabalhador, eu era um bom trabalhador? Sim, era um bom trabalhador, mas ultimamente ele dedicou-se um pouco à bebida, depois foi embora, depois teve um AVC, a seguir esse AVC que ele contribuiu para o pior. Na oficina, encontramos o antigo patrão de António. Parecia não lhe guardar rancor, apesar de este ter puxado fogo a um terreno, mesmo ao lado do local onde trabalhava. Ele antes disso não punha fogo. Antes do AVC, nunca tinha posto fogo. Não tinha fogo isto. A doença dele é psicológica. E uma vez não pegou mais, que eu tinha o extinto, tinha ali um extintor lá em casa. Aquilo era um dia de verão com muito calor, ardia ali o pé de casa. E então tinha ali um extintor e peguei no extintor e aquilo trabalhou. E então pego no extintor e apaguei aquilo, senão aquilo pegava ali para cima, ardia até calhaço. Era recorrente. Ele quando deu fogo àquela parte, disse que gostava de ver os bombeiros virem para ali. E depois, pronto, ele deu fogo lá 2 vezes aquilo, e uma das vezes foi aquela vez que ele... Você vê aquilo postinho, depois veio os bombeiros fazer aquilo, apagar aquilo. As brasas estavam ali à roda, mas... Logo antes a coisa foi muito razoável e correu tudo no melhor possível. E ele dizia isso a toda a gente? Dizia. Ele dizia que gostava de ver os bombeiros ali a fazerem aquele trabalho. Eram as coisas que ele falava e dizia. E foi essa história, uma história um bocado assim. Vidas complicadas, pronto. Complicadas, aquilo é para mim, aquilo é vidas destruídas. Ao ler vários processos de tribunal de seguida, era impossível não notar que as histórias se repetiam. E como nos disse o antigo patrão de António, vidas destruídas. Muitas vezes marcadas por um acidente ou uma sucessão de infortúnios que acabam no fogo. E quase sempre com muito álcool à mistura. Quando saímos da oficina, já passava das 4 da tarde e decidimos voltar a bater à porta de António. Olha, nós viemos Com aqui algum há bocado. temor de não ser bem recebidos e cheios de justificações preparadas sobre o motivo que ali nos trazia. Então, não sei se tinha uns minutos para falar connosco. Se poderíamos conversar. Não foi preciso grande persuasão da nossa parte, porque imediatamente António aceitou falar e mandou-nos entrar numa cozinha onde nos sentámos à volta da mesa. Parecia estar à espera de alguém que viesse ouvir a sua história. Está sempre a falar dos incendiários, isto e aquilo,
mas nunca ninguém vai falar com as pessoas que põem fogo e tentar perceber porquê. E é por isso que nós estamos aqui, para tentar perceber porquê, o que é que o motivou a pôr fogo aqui neste terreno. E sem nenhuma hesitação, António respondeu-nos à pergunta. Aqui foi praticamente um ato de vingança. Vingança. Porque antigamente, dando aquilo, não semeava. E meu pai pediu para semear aquilo. Ele então lavrou aquilo com o burro. Então ele apanhou o terreno lavrado, nunca mais deixou meu pai semear favas ali. E o seu pai ficou com raiva dele? Com raiva, claro. E porquê que esperou tanto tempo para fazer o... Não deu uma ideia, naquele dia. E depois de queimar aquilo, já se libertou disso? Está vingado, está vingado. Ou ainda lhe faz impressão aquela gente ali? Não, agora já não. Já se passou. E nesse dia queimou e depois veio para aqui ou... Vim para casa. Virou para estar antes. A sensação era boa. De ouvir. E aí pensava no quê? Tinha conseguido. Isto era tipo uma promessa. Tinha conseguido feito o que eu sempre quis fazer. O voto de vingança. Não tinha medo de ser preso, então? Não. Quando o levaram, pensou, entregue-me. É isso. Façam um tiro. E no dia, um agente da judiciária... E a conversa com António prosseguiu ainda por bastante tempo. Falámos da vida passada, de quando foi à Holanda fazer formação, do trabalho como bate-chapas de que gostava tanto, da prisão, do julgamento, do tratamento para o álcool, das separações, mas sobretudo do AVC. E quando teve o AVC, o que é que mudou na sua vida? Mudou tudo. Eu estive lá muito tempo no hospital nem fora. Tive nas paragens cardiorrespiratórias que eu tive há mais 10 ou 15 seguidas. Não estou vivo, não sei, graças a Deus. E teve que mudar a vida completamente. Completamente diferente. Uma pessoa vai se acostumando. Já vai para 10 anos, não é? Que teve o AVC. Vai 10. Tinha 44, tenho 54. Era muito jovem. Mas tem andado muita gente nova, mesmo nova. E eles não sabem do que é. Mais alguma coisa que queira dizer sobre o fogo? Não tem nada a acrescentar. E depois de falarmos com António, naquela vila do Barrocal, com a terra muito vermelha e grandes pedregulhos de calcário, subimos para a serra e a paisagem começou a mudar. Os cabeços redondos, os relevos típicos do xisto, os barrancos, a esteva, os sobreiros queimados e os medronheiros de folha muito verde e brilhante, que são sempre os primeiros a rebentar depois do fogo. Estávamos no caldeirão, as aldeias cada vez mais dispersas, e pelas estradas uma ou outra venda e café. Histórias sobre o fogo e água. Queres o quê? Queres um cafezinho? Café não. Um medronho. Um medronho aqui é o melhor medronho que vais ver na tua vida. Eu já bebi. Então pronto, então... Vamos sentar aqui com vocês. Queres um medronho?
Queres um medrão? Quero um medrão. Era 2 medrões. Pequeninos. Ai, Assim está bom. pequenino. Assim senão está bom a gente que ainda vai vamos de trabalhar. arroz. A beira mal correu um bocadito aí, não chegou a encher nem a metade que devia encher. Pois. Para que os santos fiquem fortes, não é? Eu Sei que vem nós ainda, que é vou forte. fazer um mistério A sem gente querer. não sabe quem é que está a mandar isso. Quem é que está a mandar nisso? Também não sei. Também não sei quem é que manda nisso. Andou tirando notícia para mim, alguém de punho, não, era amigo, e depois foi-me fazer o incêndio bem grande. E porquê? Porque tiraram lá uns laços para caçar os porcos. Javarins. E depois houve alguém que foi lá e tirou os laços. E os gatos de raiva puxou fogo. E depois a judiciária disse assim, olha, a gente já investigamos, não temos dúvidas nenhumas que foi ele que foi o fogo. Agora está-lhe-se a aparecer. Se você quer que a gente leve, a gente leva. E ele disse, não faço isso. Mas eu disse a ele. Porque ele disse, olha, escuta, o Rebento é que digo. Eles vieram aqui para te vir buscar. Só não te levaram que eu não deixei. Mas tem cuidado, não te aconteça outra. Olha que eles não estavam beijos, não. Pois. Não levavas beijinhos. É bem sempre. Ele agradeceu muito. Se fossem mal tratados, já tinha mais medo. Agradecer para tudo mesmo, porque agora sabia que tinha. Só que eles vão lá. Portanto, veja, Mandamos para cá. sendo o que é que nasce. Por todas as vendas e cafés onde parávamos, havia histórias de fogo. Toda a gente conhecia um incendiário ou alguém a quem tinham queimado os terrenos. Na Serra do Caldeirão, notava-se uma paisagem abandonada, cheia de estevas a pingar óleo e prontas a arder. E em alguns lugares, intermináveis plantações de pinheiro manso. É difícil olhar para aqueles montes sem que venha ao pensamento que, caindo ali uma chispa, seja por que motivo for, a terra vira um braseiro. Ai, ali havia galo com batata. Ai, meu Deus. O que a gente foi fazer? Sim, olha, é este sítio aqui das ovelhas. Ele disse que era assim um sítio com os animais, deve ser isto. É isto. Olha, exatamente. Porque assim, isto é tudo uma incógnita, não é? Podemos chegar ali. Fechaste isso? Ah, não. Desculpa. Olha, este cãozinho tem ar de quem pode morderzinho. Ui, Manel. Então, mas temos... Anda lá. Oh, Manel, não vou. Queres ir parar o carro ali à frente? Sim, esse cão vai nos morder. Não vai nada, o cão é manso. Boa tarde. Diga-me coisa. Boa tarde, então, nós somos jornalistas. A pessoa que procurávamos não estava. Ele não está cá. Passava o dia na serra a tratar de um rebanho de ovelhas e só à hora do jantar voltava à casa. Mas encontramos o irmão, que entre risos e drama, nos contou como a vida pode dar voltas. Ainda não havia a história do fogo, segundo o bocadinho que a própria, que ele está na casa dele. Só que está em ruínas e eu fiz um quartinho, só para, como é que se diz, para não o deixar, Para aí, não? para não o deixar o abandono. E lá está. Ele, até um fogo que houve na própria casa dele, eu acho que já foi ele que, só que é assim, acho que já foi ele que fez, só que não sei o que vou dizer assim. Foi, né? E depois como vários aqui, né? Ele tem muita
muita escolaridade, ele desse o luxo lá perante o juiz, em vez de dizer que tinha dado fogo, não andava apagando. Está a ver? É logo um... Mas isso do pôr fogo já começou a meter, ele começou, tinha isso desde miúdo, de andar a pôr fogo? Não, assim? isso foi depois da vida dele dar ali separou-se da mulher e para aí fora, e depois aquilo tudo foi para aí fora. Descambou. Sim, sim. E onde é que ele pegava fogo? Era aqui perto? Era em zonas... Olha, uma vez mais um bocadinho aqui por trás dessas casas que eu tenho aí, foi por pouco que ele não andou aqui junto. Aqui neste terra aqui, ali onde é que ele tem a casa dele. Ali foi, mais que uma vez, aqui na Várzea. E ele punha, mas não era por querer vingar-se de alguém daquele terreno ou daquele, não era por aí? Às vezes talvez um bocadinho disso. Porque assim, mas eu não sou juiz, não sou médico para ir afirmar uma coisa dessa, não é? Porque ele alguma vez teve essa conversa com ele, porque o fogo? Porque é que ele põe fogo? Eu, na minha maneira de ver, penso que é, sei lá, para refletir alguma coisa. Eu, caso ele agora tem outra aí na história. Ele agora, presentemente, anda ali, sim. Há qualquer coisa que não corre ali bem, ele liga para o INEM. Eu estou à espera do INEM fazer alguma pergunta conforme vocês estão-me fazendo, não é? Mas ele gosta de ver então o INEM chegar, gosta de ver aqui. Pronto, lá está. É uma coisa que reflete, não é? Como o caso do fogo, é assim. Já de noite, o irmão ligou-nos que podíamos voltar para fazer a entrevista. O homem que procurávamos estava disposto a falar. E voltámos àquele monte de casas aglomeradas, tudo gente da mesma família, com o grande redil das ovelhas ao lado. No escuro, cá fora, afastado da casa, ali estava ele à nossa espera. Dentro do pátio, ao longe, uma senhora com mais de 80 anos olhava-nos desconfiada. Era a mãe. E ali fora, sentados numas pedras, tivemos esta conversa. Eu sei o geral, falo por mim, que estive envolvido em vários casos, e a influência do álcool, depois disso acontecer, eu próprio perguntava, porquê? Também eu bebia, conseguia beber grandes quantidades e não andava a cambalear. Desde aguardantes, vinho, cerveja, realmente, mas em todas essas situações, que aconteceram, eu já tinha estado ou no café, ou tinha ido ao supermercado comprar, tinha gerido álcool. Mas mesmo sobre o efeito do álcool, lembra-se o que é que pensou quando foi mesmo para pôr fogo? O que é que lhe passou na cabeça naquele momento? Não. Depois é que fiquei, não consigo apagar, fui. E não tinha nada contra os proprietários dos sítios onde isso aconteceu. Né? Só se tivesse alguma desavença com algum dos proprietários, podia ser vingança. Mas não, com isso, nem conheço os donos. Não se lembra sequer porque é que escolheu aquele sítio, não? Porque é que foi naquele sítio que lhe deu para isso? Ali junto à estrada, esse aí, sei que estive a fazer o cigarro, o dinheiro era pouco, o tabaco era pouco, e entretanto tinha duas ou três beatas, cigarros que eu não tinha fumado, e estive a fazer o cigarro. Aí, nem ou chegar lá ao fundo, quando é vez,
vejo fogo aqui atrás. Continuei, fui comprar o tabaco, estava lá, quando chegou a GNR, houve alguém que passou por ali, cruzou. É que é uma situação, mesmo para mim, difícil. E lembra-se quando é que começou a pôr fogo? Ou já é uma coisa muito antiga? Não, o caso é muito antigo, isso foi no espaço de um ano e tal, dois anos que isso aconteceu. E o que é que lhe deu para. O que é que lhe aconteceu para começar nessa? Agora isso começou a passar-se, a acontecer mais, a partir da separação, quando me separei da minha mulher inclusive dos meus filhos. Agora já há quase há um ano que eu não vejo nem um nem outro. E estão aqui próximo. E no tribunal como é que foi? Foi mesmo a julgamento? Teve julgamento? Como é que aquilo correu? Defesa a Banzera, a advogada da defesa quase que não me ouviu antes de entrar lá na sala. Como é que ela podia me defender? Advogados de... Como é que chama? Oficiosos, não é? Sim. Quando eu fui lá, respondi 2 ou 3 perguntas da doutora Juíza. Uma pessoa vai sentar, não, tem que falar com o doutor Juíza, tem que estar de pé, mas não... Muitas vezes fica palavras por dizer e diz-se algumas que não se deve dizer. Eu estava A ver ali o que é que... Ver o que era. a ver o que era, que o homem está à minha espera para ir lá para o pé das ovelhas. E a conversa continuou sobre o passado e o futuro. E uma vez mais, um relato marcado por um acidente. Desta vez um divórcio. E pelo álcool. Agora vou dormir. Até que alguém ao longe estava já um pouco impaciente e fazia sinais. Era a hora de voltar para a relote na serra e ir dormir com as ovelhas, as zorras e os javalis. Do Caldeirão, seguimos para Monchique. De uma serra seca a outra muito mais úmida, passando por campos de painéis solares que faziam brilhar os montes. Em Monchique, por causa das brisas do mar, os eucaliptos crescem a uma velocidade estonteante. Nos últimos anos, aconteceram ali focos terríveis e destruições incalculáveis. Na estrada, por todo o lado, viam-se eucaliptais ardidos e abandonados que rebentaram depois do fogo passar e onde nunca mais ninguém fez nada. Quilómetros e quilómetros. E continuámos a subir a serra, parando em cafés, perguntando: Ui, está aqui uma barulheira. Vamos contar. Era um indivíduo equilibrado na vida, teve um problema monetário e ficou um bocadinho com stress. E ele levou uma depressão e aconteceu o fogo. E toda a gente diz que, a princípio, ele não foi. Eu sei onde é que foi o fogo, sei isso tudo. Aliás, sabemos todos. Num terreno, inclusivamente, dele. E ele foi lá para fazer qualquer coisa, um assado, um petisco, uma coisa qualquer, e deixou fugir o fogo. E depois levar a GNRB. Sabe que a GNRB, as entidades oficiais, querem também uma coisa. E ele nessa altura já estava debilitado. Neste caso, é impossível. Não, aqui não é uma com problemas. Tinha problemas, não é? De Teve vida saúde. boa e depois complicou-se a vida dele.
Ele levou meses aí metido no mato, com as moscas cheias de feridas. Não morreu por milagre. A viver no mato. Não, opá, a pessoa se vai estar. Não está bem. Mete-se a passar onde é que ele nasceu, onde ele morava. Teve por ali, vou ali. Não sei quantos dias, não deu calculado. Mas teve semanas. Obrigado também. Esta coisa, a reação que nós apanhámos ali. Mas ao mesmo tempo que isso é que eu continuo a achar graça, que até agora não vi uma reação no sítio de onde a pessoa é. Sim, sim. Não há uma reação assim agressiva contra a pessoa, há sempre uma compreensão sim. do assunto. Vou ligar ao comandante dos bombeiros, porque fiquei-lhe a ligar perto das 5 para combinar. Esta foi a primeira vez que entramos num quartel dos bombeiros. Tínhamos combinado uma entrevista em Monchique com os comandantes Rui Lopes e António Águas. O objetivo era falar dos grandes incêndios que ali tinham acontecido e que fizeram arder grande parte da serra. Mas havia ainda um outro tema que queríamos abordar. E era quase impossível estar ali no quartel sem fazer a pergunta. Tem uma pergunta um bocado perniciosa. Exato, é a mesma que eu tenho, se calhar... Nós temos visto uma série de processos de tribunal, e não só de tribunal, fizemos uma recolha das notícias todas de incendiarismo que saíram nos jornais nos últimos anos. Um tema que aparece bastantes vezes é bombeiros incendiários, não é? Nós tivemos um caso aqui, o 2003. Tivemos aqui. Tivemos já num rapaz que era bombeiro. 2003. E foi ele que pôs o fogo de 2003? Foi um dos, foram aqueles dois que foram, e foi mesmo apanhado e cumpriu pena. 7 anos, salvo erro. Combateu com algum de vocês no terreno, o fogo? Comigo, sim. Comigo, sim. Ele teve cá há pouco tempo, era rapaz novinho. Há bombeiros que, entretanto, ou ficam descontentes por qualquer motivo terem saído do corpo de bombeiros. Estou a falar na generalidade, não estou a justificar aqui a situação de Monchique. Ou são pessoas que, entretanto, têm ali assim, algum déficit a nível cognitivo e entretanto, são aliciadas por outras pessoas a provocar um incêndio. Acontecem N coisas. Há pessoas que são fascinadas pelo fogo e gostam de ver os carros dos bombeiros a circular, qualquer motivo tiveram que se afastar dos bombeiros e gostam de ver aquele movimento, tudo que desenvolve um teatro de operações. A vingança? Em São Brás de Alportel, acho que foi há uns anos, até foi provado em tribunal, com um bombeiro também, entretanto, provocou um incêndio, ou vários incêndios. E perguntaram-lhe o porquê, ele disse que, entretanto, era, como o comandante está a dizer, era vingança por o terem tirado dos bombeiros. Portanto, existem N situações. Depois da conversa com os comandantes, saímos de Monchique e descemos a serra em direção ao mar. Um dos processos de tribunal que tínhamos lido envolvia um ex-bombeiro. Um homem que aos 14 anos tinha fugido da escola para ingressar no quartel e que anos mais tarde tinha sido apanhado a pôr vários fogos. A morada que estava no processo era numa dessas vilas já perto da costa, mas ainda com qualquer coisa de rural e com antigas indústrias, entretanto transformadas em centros de distribuição e logística. O ambiente daquele lugar era um pouco estranho, como se tudo estivesse desgarrado, nem rural, nem urbano, nem propriamente industrial, mas cheio de grandes armazéns. Tocou? Estava ele. Mãe. Apareceu à janela. A pessoa que procurávamos já ali não morava. Depois da prisão, tinha-se mudado para o campo. Foi com a mãe dele que falámos. Nós do lado de fora do portão. Ela dentro, sentada nos degraus. Aparentemente calma. Mas sentia-se uma tensão. Um estremecimento por dentro. Difícil de descrever.
Isso é como tudo. Não é por gosto que se faz qualquer coisa. É como se uma boa depressão, igual. Há sempre as coisas já à volta que vão prejudicar o nosso sistema que temos a máquina. Há sempre. Por isso há sempre o porquê. E chega só a uma altura que não se sabe dizer qual foi o porquê. Coisas que passam naquela altura do momento. Tanto dá para fazer bem como pode dar para fazer mal. Olha, eu quando é para mim dá para fazer mal. A mim própria. As pessoas para mim dá para fazer mal a mim própria. Por isso, as outras coisas acho que deve ser igual. Eu, graças a Deus, essa coisa não me passou pela cabeça. Mas pronto. São tentações que passam que a gente não pode dizer. Eu não faço. Ou eu não passo por elas. Ninguém pode dizer nada. Por isso. É o que tenho a dizer. Sem grandes esperanças, deixamos o nosso número de telefone para o caso do filho aceitar dar uma entrevista. E já de noite, já na estrada, o ex-bombeiro ligou-nos. Para nossa surpresa, queria falar. Voltas à tua direita e segues pelo caminho sempre para a frente, sempre para fora, não voltas para mais lado nenhum. Ok, tá bom. Daqui a se calhar 5 ou 10 minutos estamos aí. Ok, tudo bem. Tá bom, até já então, até já. Obrigada. No fim de um longo caminho de terra batida, chegámos a uma casa isolada e rodeada de muros. Lá dentro, um cão ladrava. E na várzea por detrás da casa, no escuro, os alcaravões espiavam. Vamos se calhar isso aqui porque eu tenho os cães aí. Ok. Tá bem. Eu vim ter Não. com vocês aqui. Pode Quando ir a minha mãe falou, pensei que Pronto, era. agora vou pôr. Segura só. Eu preciso. Pensei que era os elementos. O Manuel tem aqui ar de inspetor da Pois, PJ, não olha. consigo da PJ, mas eu não sou. É verdade. É assim, a minha versão da história é, portanto, o ponto que eu vivi complicado, que é, eu tenho uma depressão e tenho que me tratar, que senão fico maluco. Eu não, entendi que não era a depressão que eu tinha. E afinal, ao longo do tempo, depois de ser tratado, ver a situação, entendi que sim, que apanhei uma depressão, tudo o que me corria mal, eu tinha que entender que era mal e tinha que fazer mal para que despertasse a atenção do que eu estava a fazer. E a gente pensa, bom, o que é que eu vou fazer? Fazer mal. Mas em vez de fazer mal aos outros, fazia mal a mim, mas para tentar depois prejudicar alguém. E eu entendi, olha, vamos por esse caminho que é o melhor que eu tenho. Até que, pronto, infelizmente fui apanhado, pronto. Mas antes de ter sido apanhado já tinha posto fogo noutros sítios antes, porquê o fogo, não é? Porque eu acho que esta é uma pergunta que nos vem, porque podemos fazer mal de outras maneiras, ou... Pronto, aí está aquilo que eu estava a dizer, eu podia estar a fazer mal às pessoas, podia me dar na cabeça de chegar e dar porrada, dar pau, pronto, andar a fazer mal. Ocorreu-me esta situação de dar fogo, não sei porquê. Na altura até fumavam e vamos para aqui, pega-se no isqueiro e vamos embora. Deu-me para essa parte, eu não sei porquê, e depois quando me tratei indicaram-me que isso já era uma coisa que vinha de trás. Agora não sei se os meus antepassados obrigaram-me a ter que fazer isso, se o que é que sugeriu, não sei.
foi bombeiro também. Sim. Durante muitos anos. É verdade. Tenho 20 anos de trabalho sobre isso. A sua mãe contou-nos com 14 anos, não é? Começou Sim. como bombeiro. Lembra-se nessa altura porquê ser bombeiro? Foi um sonho. A situação que me levou foi tudo por causa do meu pai. Ele já era. E depois deu-me aquela situação de querer ajudar o próximo. Tanto que eu muitas das vezes estava na escola e abalava da escola e ia para os bombeiros quando eu ouvia tocar a sirene para ir para o pé deles, saber o que é que se passava, pronto. E a partir daí comecei a me integrar com eles. E dizer, olha, fui um soldado da paz em que fiz isto, fiz aquilo, corri muito e cheguei aqui e o esforço foi muito bom para isso. E foi essa situação que me ocorreu. Só que depois a partir de outras coisas vieram e deitei tudo a perder. E mais uma vez, falamos das vicissitudes da vida. De uma separação, de não poder ver os filhos, do álcool a que se foi entregando cada vez mais, do desatar a pôr fogo, do reconstruir a vida depois da prisão, das dificuldades de arranjar trabalho com cadastro e de um Algarve que não oferece grandes oportunidades a quem lá vive o ano inteiro. Mas isto, como o Algarve só presta para virem passar férias, não presta para fazer a manada. Não há trabalho, tem dificuldade em encontrar trabalho cá. Aliás, tem derivado a isto. Porque a maior parte das empresas que eu possa trabalhar, que eu já trabalhei ali numa, eles pedem registro criminal e o registro criminal não posso. Por isso estou com a minha esposa nas limpezas, mas de verão só se fala limpezas. Pois. De inverno não temos nada, só de verão, a partir de agora de março vai começar a abrir. Pois. Mas não é nada. Tem vários meses sem nada, não é? É. Mas havia ainda qualquer coisa sobre o assunto dos bombeiros que parecia não ter sido contada até ao fim. E nos bombeiros o que é que lhe fizeram? Dos bombeiros é uma situação um bocado crítica que eu na altura não sabiam nada, suspeitaram que eu tinha uma doença má e pegaram nos colchões da cama e tiraram tudo e queimaram, que eu não podia estar com ninguém, nem ter contato com ninguém. A partir daí foi proibir-me de fazer viagens de longo curso. Pronto, o comandante entrou numa situação comigo que não me queria nada. Foi posto de parte. Foi como se fosse uma pessoa que já não existisse naquele corpo de bombeiros. E fiquei muito chateado com isso. E dei-me a entender para fazer mal. Castigá-los para isso. Mas não estava a castigá-los a eles. Estava assim a castigar outras pessoas. Era um ato de vingança, quase. Sim. Isso mesmo. Em todas as conversas no Algarve, acabávamos a falar de vingança. Não tanto como uma motivação em si, mas mais como um alvo que facilita o pôr fogo. Tal como o álcool, que em todas as histórias que ouvimos é o que leva à desgraça e também aquilo que dá coragem no derradeiro momento em que se decide pôr tudo a arder. Mas havia ainda uma dúvida, uma curiosidade que nos acompanhou em todas essas entrevistas. Eu tenho mais uma pergunta, é a minha última pergunta, que é, eu fico sempre surpreendida porque é que as pessoas aceitam contar a sua história, porque não nos conhecia de lado nenhum e mesmo assim é uma história delicada. O que é que eu vou a aceitar contar aquilo por que passou? O que me vou aceitar
É assim, como houve a situação de eu ter feito o que fiz, na altura, o que é que eu ia te explicar? Que algum dia iria-me aparecer alguém para eu contar o que se passou. Prefiro que fique uma informação boa daquilo que eu fiz de mal, para que os outros entendam que se nós temos uma depressão, que é aquilo que eu não entendi que tinha. Se há coisa que nos surpreendeu no nosso périplo pela Serra Algarvia, foi a facilidade com que as pessoas contaram as suas histórias. E talvez essa vontade de contar se liga ao próprio ato de pôr fogo. Comum a todos os casos que ouvimos neste episódio, vidas destruídas. Mas não é apenas isto. Nas pessoas com quem falamos, vimos no pôr fogo um gesto desesperado por não desaparecer. Para dizer, posso estar estropiado, mas ainda estou aqui. Quando terminámos o guião deste episódio, em julho de 2024, passavam 2380 anos desde que ardeu o templo de Artemísia, em Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo. O autor do incêndio, Heróstrato, foi apanhado e, sob tortura, confessou. Também a ele perguntaram: porquê? Porque puxou fogo ao templo da deusa da caça e dos animais selvagens, o templo mais belo de toda a Grécia Antiga. E Heróstrato respondeu que queria a celebridade a todo o custo e que não tinha outro meio de a obter que não fosse o puxar fogo ao templo. Os efésios, enraivecidos, interditaram para sempre que o nome de Heróstrato fosse pronunciado. Mas não tiveram grande sorte. E aqui estamos hoje, mais de 2000 anos depois, a dar o seu nome a um episódio de um podcast. Enquanto do arquiteto que desenhou o templo, ninguém se lembra do nome. Mas a verdade é que nada sabemos da vida de Heróstrato. E talvez a versão que tivesse para contar não fosse tão simples como a que ficou na história. A de um ser que simplesmente queria fama e que deu nome até a um desses complexos da psicanálise. Quem sabe, se o pudéssemos ouvir, o relato fosse parecido com o das pessoas que entrevistámos na Serra Algarvia. Uma vida que não correu bem e a quem resta um último gesto desesperado para não desaparecer. Como dizia um dos acórdãos que lemos no tribunal, de forma a chamar a atenção da vizinhança para a sua tristeza, desesperança, inconformismo e revolta, o arguido puxou fogo. No próximo episódio de País de Incendiários, percorremos as montanhas entre o Tejo e o Douro, a região do país onde há mais incendiários. Vamos também ouvir a única pessoa que em Portugal estudou incendiarismo com alguma profundidade. Olha, eu estudo isto desde 1997. Realmente, de 97 para agora, às tantas, houve anos, 2013, 2017, foi a loucura, não é? Quer dizer, o que é que se passa aqui? Parecia que nós éramos um país de incendiários, de pirómanos, e de facto nem a piromania surge aqui como uma variável explicativa do fenómeno. Portanto, isto é mais complexo do que isso, não é? País de Incendiários é um podcast de investigação produzido pela revista Divergente. Se quiser saber mais detalhes sobre este trabalho, pode consultar o site em divergente.pt/País de Incendiários. A pesquisa, as entrevistas e o guião são de Manuel Bivar e Sofia da Palma Rodrigues. A edição de Diogo Cardoso, Luciana Maruta e Pedro Miguel Santos. A montagem de Inês Chambas,
a banda sonora de Henrique Silva e Zé Cruz, a edição e mistura de som de Luís Pinto, as ilustrações de Nogueira Lopes, o design de José Mendes, os gráficos interativos de Beatriz Malveiro e Rita Costa, a animação gráfica de Pedro Lopes, o desenvolvimento web de Manuela Almeida, a revisão de texto de Teresa Montenegro, a consultoria de imagem de Ricardo Venâncio Lopes, a produção de Ana Pereira e a comunicação de Beatriz Valviesse Dias. A gravação de voz foi feita no estúdio do Fumaça, um podcast de jornalismo de investigação. Até breve. Realizar esta série foi tudo menos fácil. O tema é complexo, cheio de nuances. Encontrar pessoas condenadas pelo crime de incendiarismo, dispostas a falar, demorou meses. Mas se as histórias são boas, arranjamos uma maneira de as contar. Para podermos continuar a fazê-lo, precisamos do seu apoio. Queremos que as contribuições mensais nos permitam manter a equipa. Só assim será possível continuar a publicar investigações como esta, profundas, complexas e de acesso livre. Considere tornar-se apoiante regular da Divergente e ouça já o episódio 3 desta série. Faça uma contribuição mensal em divergente.pt/contribuir. A quem já nos apoia, o nosso obrigada.